Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias e eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Esse canal nasceu com o intuito, amados, de abençoar vidas através da Palavra de Deus. E eu quero te convidar a participar de tudo isso, eu quero te convidar a ser um participante desse projeto. Primeiro se inscrevendo e depois compartilhando o canal, as mensagens. Deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas. Eu quero te convidar também a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero orar por você no final da mensagem, como eu tenho feito em todas. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo, se é o primeiro dia que você está assistindo. Eu não sei se você já está conosco desde o início da maratona, mas eu quero te convidar, amados, a permanecer conosco até o final da maratona. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final desses 150 dias ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor, da sua palavra. Eu quero ler com vocês, para nossa breve meditação, um versículo que está em 2ª Crônica, no capítulo 14, o versículo é de número 11. 2ª Crônica 14, versículo 11, diz assim, ó. Então, Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Eu li 2ª Crônica 14, versículo 11, para nossa meditação. A história, amados, relatada aqui nessa 2ª Crônica, é que após a morte do rei Abidias, assumiu o trono em seu lugar o seu filho que se chamava Asa. Asa era um rapaz que agradou o Senhor. Ele teve um comportamento correto. Ele não permitiu holocausto e cultos pagãos a outros deuses. Também determinou ao povo de Judá que adorasse somente ao Senhor e que os mandamentos de Deus deveriam ser fielmente cumpridos. Por causa desse comportamento de Asa, houve paz em Judá por 10 anos. Durante 10 anos houve paz em Judá. Tendo em vista esse tempo sem luta, Asa aproveitou para construir muralhas e fortalezas. E durante muito tempo, nenhum inimigo se atreveu a atacá-lo, já que o Senhor não permitia, fazendo com que aquele povo vivesse uma grande temporada de muito sossego. O resultado desse momento vivido por Judá foi que houve grande melhoria nas condições de vida do povo e do lugar. O exército, amados, de Asa, o exército do povo de Judá, o exército do rei Asa era formado por homens da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Ele tinha 300.000 homens que vinham de Judá e 280.000 homens que eram de Benjamim. E eram homens corajosos e fortemente armados, com lanças, escudos, arcos, flechas. Entretanto, um determinado dia, um homem chamado Zerá, de nacionalidade etíope, declarou guerra a Judá e marchou contra a cidade governada por Asa. Depois de uma temporada de paz, Asa se viu diante de uma batalha, diante de uma guerra. A força do inimigo era de assustar, amados.
tendo em vista que o seu exército era formado por 1.000.000 de homens e 300 carros de guerra. Praticamente o dobro do exército de Asa. Mesmo assim, Asa não se acovardou, amados. Ele saiu para a luta, encontrando-se os dois exércitos em lugar chamado de Vale de Zefata. Muito embora Asa tenha partido para o confronto, ele sabia muito bem da sua força e da força do inimigo. Sendo assim, ele pediu socorro a Deus, dizendo aquilo que consta nesse versículo que nós lemos de 2 Crônica 14:11 e que nós estamos usando como base para essa mensagem. Quando a luta teve início, o Senhor veio em socorro de Asa e derrotou o exército etíope. E eles fugiram e foram perseguidos, acabando por serem mortos. Todos foram mortos, não ficando nenhum só homem com vida. Asa nos ensina, amados, nesse episódio, que em nossa caminhada nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Muitas vezes estamos tão presos a determinadas situações, estamos com a atenção tão voltada para determinadas coisas, tão aprisionados pelas coisas desse mundo que nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus. Asa, naquele momento, ele podia olhar para o seu exército de homens muito corajosos e valentes e poderia tentar traçar alguma estratégia de guerra com vista a vencer o inimigo. Poderia fazer tudo o que tivesse ao seu alcance, porém não estaria olhando para a direção correta. Pois o endereço correto a ser olhado, amados, é para Deus. Ele percebeu isso, amados. Ele viu de forma muito clara as suas limitações e com todo o seu coração ele clamou pela ajuda do Senhor. A atitude desse rei nos mostra de forma muito clara os caminhos que nós podemos escolher para trilhar. Perceba que se você ler a história do rei Asa, você vai perceber que ele poderia ter escolhido crer em si mesmo, em si próprio e na força do seu exército, mas ele preferiu crer em Deus, e assim é conosco. Podemos enfrentar os nossos desafios achando que somos totalmente capazes de vencê-los, ou crer que existe um Deus que está acima de todos nós e sempre está disposto a nos ajudar, desde que nós nos coloquemos em suas mãos de todo o coração. É nesse contexto, amado, estão incluídas as questões que envolvem a nossa vida. Todas as questões que envolvem a nossa vida estão incluídas nesse contexto. Nós podemos crer que o Senhor nosso Deus pode nos libertar, ou vivermos prisioneiros eternamente, supondo que podemos nos livrar sozinhos. Nós podemos crer que Deus pode tirar os nossos filhos do caminho mau por onde andam, ou nós podemos também continuar a passar noites sem dormir, perdendo o sono, pensando onde podem eles estar se encontrando nesse momento. Podemos crer que Deus pode nos tirar do processo depressivo onde nós nos encontramos, ou continuarmos a viver afundados na imensa falta de perspectiva que essa doença traz para as vidas, amados. Nós podemos crer que Deus pode trazer luz, ou nós continuamos a viver nas trevas,
e poder crer que Deus opera na vida daqueles que reconhecem as suas limitações, ou podemos continuar crendo em nós mesmos e na força do nosso braço. A palavra de Deus diz que é maldito é o homem que confia no homem, ou seja, o homem que confia na força do seu próprio braço. Amados, eu sei que por muitas vezes, tanto eu quanto você, tentamos resolver as coisas da nosso jeito, da nossa maneira. E nós aprendemos hoje aqui com esse rei que nós temos um Deus, amados, que zela por nós, que está sempre disposto a nos ajudar. Basta que nós venhamos assim nos posicionar de uma maneira humilde ou nos humilhando e nos colocando na posição de que nós somos totalmente dependentes dele e que ele, através dessa nossa atitude, venha fazer como fez no caso do rei Asa, ajudando-o nessa batalha e liquidando, eliminando todo o inimigo. Eu não sei em que posição você está. Muitas vezes nós resolvemos tomar um posicionamento arrogante com relação a algumas coisas. Mas Deus nos instrui a nós nos humilharmos debaixo da mão poderosa, da mão onipotente do Senhor, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Eu quero te convidar, amados, a crer que Deus é poderoso e Ele não mudou. Ele continua operando na minha e na sua vida. E que nós possamos realmente nos colocar na posição de dependente do Senhor. E podemos crer que Ele é poderoso para nos libertar, para libertar toda a nossa família, para continuar cuidando dos nossos filhos, para nos tirar de todo qualquer processo de doença, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional. Nós podemos continuar crendo que o Senhor pode trazer luz para as nossas vidas e que nós possamos, amados, em nome de Jesus, reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas, sobre tudo que somos e tudo que temos em nome de Jesus. Que você possa fazer esse reconhecimento e entregar ao Senhor o louvor e adoração devida em nome de Jesus. Pense nisso, amados. Pense nisso, reflita sobre isso. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. E tudo aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, Senhor, quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa mensagem. Eu quero, Pai amado, todo-poderoso, diante de Ti, reconhecer, Pai, todas as minhas limitações. E eu quero, Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedir que o Senhor possa trabalhar, Pai, nas minhas fraquezas. Nós sabemos, Pai amado Todo-Poderoso, como a Tua palavra diz, é que quando somos fracos é que nós somos fortes. A nossa dependência, Senhor Deus, é total do Senhor. Sem Ti, Pai, nada somos e nada podemos fazer. Nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor entre com provisão em todas as áreas da nossa vida, Pai. Todas as áreas que precisam, Senhor Deus, de ajustes, que precisam, Pai, de conserto. Nós te declaramos, Senhor Deus, como Senhor de todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos, Senhor Deus, a nossa dependência total de Ti. Sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, o Senhor tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas, seja na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. O Senhor tem livre acesso a todas as áreas da nossa vida. Que nenhuma área, Senhor,
fique sem a tua visitação e que nós possamos ver, Pai, a transformação em nome de Jesus. E que tudo isso seja por louvor da tua glória. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados, e que o Senhor continue fortalecendo, guardando, livrando-os de todo o mal e prosperando a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus continue te abençoando, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, meus amados. Até a próxima, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Beijo no coração.